Olá a todos! Estamos começando o Boletim do Clima do Portal Destaque Rural em parceria com o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA. Eu converso com a meteorologista Jossana Cera sobre as condições e também previsões climáticas para o Rio Grande do Sul. Então, Jossana, queria começar falando contigo sobre como está o clima ultimamente aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma mudança, diria até um pouco brusca, nas condições climáticas nos últimos dias. Você pode nos explicar por que isso aconteceu? Sim, então, após aquele período de chuva extrema que nós tivemos entre abril e maio, né? Pelo menos a primeira quinzena do mês de junho, na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, foram de tempo mais seco, né? Então, se os ouvintes forem relembrar, né, o que ocasionou aquelas chuvas lá, vão lembrar que eu comentei sobre aquela bolha de calor de ar quente e seco, né, que estava sobre o centro-oeste do Brasil, que impedia o avanço das frentes frias, né? Pois bem, então, nessa primeira quinzena de junho, essa bolha de ar mais quente e seco, ela tomou uma amplitude um pouco maior sobre o nosso país, e aí acabou abrangendo praticamente todo o Rio Grande do Sul, né? Então, até eu anotei aqui, fui procurar os dados, por exemplo, Santa Maria, Porto Alegre, a gente teve 12 dias de tempo seco, Passo Fundo, 16 dias, Santa Vitória do Palmar, como essa bolha de ar seco, ela não chegou lá naquela região por tanto tempo, então teve alguma chuva, então foi apenas a última semana com tempo totalmente seco. E Uruguaiana, que é a região mais a oeste do Rio Grande do Sul, então 22 dias com tempo seco, né? Lembrando que a fronteira oeste é a região que menos recebeu chuva aí nesses últimos tempos. E aí, claro, com o tempo seco e com essa massa de ar quente seco tomando maior proporção, a gente teve também na última semana, principalmente, a elevação das temperaturas, né? Porto Alegre teve recorde de calor na sexta-feira, 32,4 graus. Então, desde que a gente tem registro dos dados meteorológicos do IMET, são 114 anos, nesses 114 anos foi o mês de junho mais quente deste período, né? Então, só mostrando um pouco sobre essa questão aí do tempo seco, dessas altas temperaturas, né, para o mês de junho, e que estamos aí quase às vésperas do inverno, né? Então, um calor bastante atípico, mas que agora, nesse período de transição aí entre El Niño e Laninha, a gente espera que ocorram no decorrer do período. E por que as chuvas retornaram agora, a partir do último final de semana, ao Rio Grande do Sul? Sim, então, como eu comentei, né, a gente está nessa fase aí de transição, então a gente vai ter em alguns momentos períodos de tempo mais seco, períodos de tempo mais chuvoso. Então, a gente teve o avanço de uma frente fria entre sábado e domingo. Ontem, então, a gente teve volumes de chuva bastante expressivos em áreas do centro, norte, leste, nordeste, principalmente região de Cambará, com mais de 240 milímetros acumulados. Então, essa frente fria ela conseguiu chegar até o Rio Grande do Sul, mas devido a esse ar quente seco do centro-oeste, de novo, essa frente fria adquiriu características estacionárias. Então, ela está semi-estacionária já, o ramo dela mais para o oceano, então ela acaba canalizando toda a umidade que vem da região amazônica. Então, agora há pouco eu olhei a imagem de radar, a gente já tem chuva mais intensa chegando de novo pelo noroeste do estado. Então, a região ali de São Luís Gonzaga, Santa Rosa, né, Frederico Westphalen, ingressando aqui para o estado. Então, possivelmente, né, e é o que marcava para hoje também, chuva mais forte para toda essa parte norte do Rio Grande do Sul. Você mencionou São Luís Gonzaga. Esse município teve agora, no sábado, durante a noite, um evento que foi classificado pela Sala de Situação Rio Grande do Sul como uma microexplosão que causou grandes danos. Nós demos a notícia da Copa Trigo, uma cooperativa do município que teve diversas instalações destruídas, mais de 1.200 residências também sofreram danos, muitas pessoas desalojadas no município.
Então, Jossana, pode nos contar um pouco mais sobre o que é essa microexplosão, o que aconteceu em São Luís Gonzaga? Sim, a exemplo do que aconteceu ali na virada entre o mês de abril e maio, né, nós tivemos uma situação sinótica muito similar também, do avanço de uma frente fria, depois acabou se tornando estacionária ou semi-estacionária aqui sobre o estado. E naquela situação, as chuvas aqui no estado iniciaram, né, mais fortes na segunda-feira, mas já no sábado a gente teve situações de tempo severo sobre o estado, com a formação de 2 tornados, um em Tupã-Ciretã e o outro, eu não me lembro se foi Júlio de Castilhos ou o local exato, mas enfim, foram 2 eventos extremos, né, de eventos climáticos extremos. E o tornado, né, a gente sabe que tem aquele vento bastante intenso e acaba destruindo casas, enfim, dependendo da sua intensidade. E agora, na situação parecida, então a gente teve essa microexplosão ocorrendo em São Luís Gonzaga, né? O tornado, ele tem essa característica de vento radial, então é um vento que vai girando, né, forma aquele funil, e ele vai percorrendo, né, faz um percurso ali por um determinado distância, uma determinada distância. Já a microexplosão, ela é uma queda, depressão, né, que tem dentro, ali, é uma nuvem, né, também, de forte tempestade, tá? Então, essa queda, depressão acaba despejando água, muita água, né, chuva, teve ocorrência de granizo também, se eu não me engano, pelo que eu andei lendo, e os ventos, eles caem de forma radial, então eles fazem esse movimento. Só que ambos, né, tornado e microexplosão, têm essa capacidade destrutiva, né, então por isso que a gente observou aí destelhamento de casas, queda de árvores, enfim, bastante estragos, né, então ambos têm esse poder de destruição aí, infelizmente. E para os próximos dias, o que nós podemos esperar? Teremos mais chuvas no Rio Grande do Sul? Sim, então, diferentemente da primeira quinzena de junho, a segunda quinzena do mês vai ser bem o oposto, né, com um tempo mais fechado e ocorrência de chuva. Então, em princípio, entre hoje, segunda-feira, e até o dia 24, que é a próxima segunda, a gente vai ter áreas de instabilidade atuando sobre o estado. Em alguns momentos, a metade sul tem tempo um pouco mais aberto, até com aberturas de sol, em outro momento a metade norte, mas sempre vai ter alguma instabilidade ocorrendo no estado. Então, a gente não vai ter tempo firme como a gente teve nas últimas semanas. No dia 25, em princípio, a gente tem uma melhora no tempo no estado, mas aí no dia 26 uma nova frente fria deve ingressar no estado e provocar chuva até o dia 29. E aí depois sim, no final, entre o final de junho e início de julho, pelo menos até o dia 2, a previsão é de tempo seco e com frio, né, bastante intenso aqui no Rio Grande do Sul. Esse frio, ele já chega agora em junho ou ele está previsto para julho também? Pela previsão aqui, ela só vai até o dia 2, essa previsão do tempo, né? Então, ele chegaria, o frio, em princípio, se a previsão não mudar até lá, a gente sabe que essa previsão para 15 dias, ela acaba oscilando bastante, mas então o frio chegaria no dia 30 de junho e se estenderia até o dia 2, né? Aí, para saber se vai prosseguir para julho, né, no decorrer do mês, a gente precisa esperar mais dias. O que a gente tem é que, a gente sabe, né, iniciando o inverno, o período do inverno, a gente tem maior propensão para essas entradas de massa de ar frio. Mas, pelo menos, pelo que eu tenho observado, nesse primeira metade do inverno, em princípio, acredito que esses eventos de frio não serão tão duradouros, né? Justamente pelo fato de a gente estar no período de transição entre o El Niño e a Laninha. Então, essas oscilações de tempo seco, chuvoso, períodos de calor, de temperaturas mais altas e temperaturas mais baixas também vão ocorrer. Jossana, você mencionou agora os fenômenos El Niño e Laninha. Agora, na última semana, foi declarado o fim oficial do fenômeno El Niño. Quais foram as consequências desse fenômeno aqui para o Rio Grande do Sul? Sim, então a gente teve o El Niño, ele iniciou lá em maio de 2023 e foi declarado em junho de 2023.
e agora em maio, né, na verdade o fenômeno terminou em maio, né, as características dele, e foi declarado no início de junho o seu término. Então ele durou exatamente 12 meses, embora curto, né, ele foi um evento de intensidade forte, muito forte, e aqui para nós, no Rio Grande do Sul, provocou eventos bastante extremos e nunca antes vistos, né, na nossa história. Então, nós tivemos graves enchentes lá no mês de setembro e novembro, aqui no estado, com cheias e transbordamento de rios, alagamentos, enfim, tudo que foi noticiado. E agora, entre abril e maio, a maior cheia da história do Rio Grande do Sul, superando a cheia até de 1941. Até hoje estava falando sobre isso na RBS, e entre esses eventos aí, mais ou menos, deu em torno de uns 240 mortos, né? Isso que dessa última cheia, possivelmente possam encontrar ainda mais algumas vítimas, né? Mas, enfim, é um número bastante elevado de mortes, né? De perdas de vida, em decorrência de eventos climáticos, né? Então, isso mostra também a grandeza, né, desse evento, a grandeza não no sentido bom, né? Esse foi no sentido ruim, mas enfim. Em relação à agricultura, né? Então, como a gente teve essas chuvas mais abundantes aí durante a primavera, nós tivemos atraso na semeadura do arroz, depois atraso na semeadura da soja, e aí o ciclo dessas plantas foi se estender, né? Então a gente teve atraso no período da colheita também. E aí, muito em decorrência disso, né, nós tivemos perdas de novo em função da colheita atrasada. Então, lavouras de arroz foram perdidas devido às enchentes, assim como lavouras de soja, né, devido à enchente, e também os locais que não tiveram enchente devido ao período muito úmido, né, que acabou trazendo danos também. Então, esses, para a agricultura, né, foram os principais impactos. A gente ouviu muito também, devido ao inverno passado também não ter sido muito quente, não ter sido muito frio, aliás, a produção de nogueiras, das oliveiras também foi menor do que o esperado, né? Todas essas plantas que precisam do acúmulo de horas de frio também acabam sofrendo com essas oscilações aí do tempo, né? Então, basicamente, foi mais ou menos isso aí o resumo desse El Niño. E agora nós estamos nesse período chamado de neutralidade até que comece o Laninha. O que é esse período de neutralidade e o que deve acontecer com o clima aqui do nosso estado ao longo desse período? Bom, então, como tu comentou, né, a gente está no período de neutralidade, então eu sempre relembro, né, neutralidade não significa normalidade. A exemplo até desse mês de junho, a gente teve um primeiro mês com chuvas abaixo da média e temperaturas acima, bem acima do normal em alguns momentos, e agora a segunda quinzena mais chuvosa e com temperaturas mais amenas. Possivelmente teremos poucos eventos de frio intenso agora no mês de junho, né? Porque com chuva as temperaturas também acabam não baixando tanto. Então, conforme a gente for adentrando para o inverno, né, e a laninha ela for se intensificando, acredito que o início da laninha deva ser declarado no início de julho ou agosto. A NOAA até coloca, eu anotei aqui, que a laninha deve iniciar no trimestre julho, agosto, setembro, com 65% de probabilidade. Tá? Acredito que vai ser ali no decorrer, então, desses 2 meses, julho ou agosto. Então, até lá, acredito que essa primeira metade do inverno deva ainda ter essas oscilações, né, de temperatura e chuvas, e a partir de uma segunda metade do inverno, a gente começar a observar alguma redução, mesmo que tímida, nas precipitações e maiores entradas de massa de ar um pouco mais frias, né? Então, para a segunda metade do inverno, e com a configuração da laninha, acredito, né, ou pelo menos é o que os outros anos nos mostram, né, é que a tendência é que o inverno ele se
espiche um pouco mais, que ele se prolongue um pouco mais, ou seja, a gente ter aí um mês de setembro com temperaturas um pouco mais baixas que a média, e tendo alguma entrada de massa de ar mais fria aqui sobre o estado, a gente ter o risco de geada tardia também. E aí pode ter algum risco para algumas culturas, né? Então, em princípio, é isso, né? O início do desenvolvimento da laninha, ele está muito no início, então a gente precisa ainda ver como que isso vai se dar, né? Como é que ele vai ocorrer, mas em princípio é isso. E para o Laninha, quais são as perspectivas desse fenômeno aqui para o Rio Grande do Sul? Bom, o grande problema é que possivelmente ele vai se configurar um pouco mais tarde do que a gente espera, porque o que acontece? O ideal seria o Laninha já estar configurado agora, para a gente observar os efeitos dele durante a primavera, né, que é o período com maior consequência nas reduções das precipitações. Então, acredito que isso vai se dar lá para o mês de novembro em diante. Então, a laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, e o maior impacto aqui para o Rio Grande do Sul é na redução das precipitações. Agora, na sexta-feira, nós já vamos, então, começar o inverno, equinócio de inverno. Jossana, o que a gente pode esperar dessa estação? Teremos mais frio, menos frio? Como é que vão ficar as chuvas também aqui no estado? Sim, isso tudo vai depender do Laninha agora, né? Mas, como eu comentei, a primeira metade do inverno a gente vai ter um clima de oscilações entre períodos secos e chuvosos, assim como nas temperaturas, né? Como a gente vem observando aí nesse mês de junho. Na verdade, o inverno civil, né, pelo calendário, inicia na sexta-feira. O inverno meteorológico ou climatológico, que a gente considera como meteorologista, ele já iniciou no mês de junho, né? A gente considera o mês de junho, julho e agosto como inverno. E aí, a segunda metade do inverno, a gente teria uma condição de tempo, a tendência do tempo ser um pouco mais seco do que a média, né, devido à laninha, a influência da laninha, e também de temperaturas um pouco mais baixas, ou algumas entradas de massas de ar frio um pouco mais intensas. Apenas uma correção, eu falei antes equinócio de inverno, na verdade é solstício de inverno, o dia que marca, então, a mudança da estação, então, apenas essa correção. Jossana, muito obrigada por todas as informações. Nós esperamos você novamente, então, semana que vem para o Boletim do Clima. Certo, muito obrigada, até a próxima segunda. Obrigada também a todos que acompanharam o Boletim do Clima desta semana. Acompanhem também as notícias no portal destaquerural.com.br. Até mais!